Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios do capítulo 11 da parte da apostila Biologia 2, que fala ali sobre o reino protista. Então vamos falar sobre algumas doenças provocadas por protozoários. Exercícios conceituais. Número 1. A seguir, são apresentadas 3 informações a respeito de um parasita humano. Primeira informação: tem como hospedeiro intermediário um inseto. Até aí não ajudou muita coisa, né? Porque existe outros também na mesma situação. A outra informação: a doença causada por esse parasita é adquirida por contato com as fezes do hospedeiro intermediário. Agora já deu uma filtrada. 3. O parasita instala-se no músculo cardíaco, provocando insuficiência no funcionamento do coração. Agora, com essas duas informações aí, dá para descobrir qual o parasita que está sendo falado, né? É o Trypanosoma cruzi, que causa ali, né, o mal ou a doença de Chagas. Então, aqui a resposta vai ser a letra B de bola. Questão 2. Recentemente foram relatados no estado do Pará casos de pessoas que contraíram doenças de Chagas por ingestão do açaí. O fruto, muito utilizado na elaboração de sucos, foi triturado juntamente com insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças, que se esconderam nos cestos cheios de açaís. As pessoas que adoeceram foram infectadas pelo... Então tá falando aí, né, protozoário, que também é o Trypanosoma cruzi. Ok? Então a resposta aqui vai ser a letra C. Então, tanto açaí como caldo de cana também, né? A preparação desses alimentos, eles sofrem moagem, né? Ou trituram esses alimentos. E se o barbeiro, que é o inseto, contaminado com protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, foi moído junto com o alimento, e a quem ingerir esse alimento vai contrair, né, o protozoário causador da doença, tá? Então, tiveram realmente vários casos de pessoas que contraíram doença de Chagas porque comeram açaí contaminado ou tomaram, né, caldo de cana também contaminado com protozoário. Questão 3. Recentemente tem havido no estado do Ceará inúmeros casos de leishmaniose visceral, ou também conhecida como calazar. Assinale a alternativa que cita corretamente o agente causador, a forma de transmissão e a profilaxia dessa doença. Tá? Então, ele quer o agente causador, a maneira como se transmite e a profilaxia. Profilaxia é justamente aquilo que a gente faz para evitar contrair a doença, tá? Então, o agente causador da leishmaniose visceral é o protozoário Leishmania donavani. E a transmissão é como? Através da picada de um mosquito, né, do gênero Lusitomia. E como é que eu faço para evitar contrair essa doença? Se o vetor é o mosquito, então eu tenho que eliminar esse mosquito, combater o mosquito, né? Então a resposta aqui vai ser a letra A. 4. Na prevenção contra verminoses, pode-se usar muitas profilaxias. Algumas são comuns a vários tipos de verminoses, como saneamento básico e educação sanitária para evitar a contaminação da água. As medidas profiláticas apresentadas podem ser úteis para a prevenção das seguintes doenças, exceto... Então, todas as doenças que a pessoa é contaminada por falta de saneamento básico e educação sanitária é porque a verminose, né, vem pelas fezes, que contamina ali a água por falta do saneamento básico. Então, todas essas doenças aqui, quais delas, né, ou qual é a que não é contraída com a água contaminada por fezes, né, por falta de saneamento básico? Seria a leishmaniose, porque no caso aqui a leishmaniose, como é que se contrai, né? Pela picada ali do mosquito. Então, cisticercose
da carne de porco, né, com ali o cisticerco da tênia, e o porco ali gosta de fuçar, né, coisas sujas, comer lixo e tal, então pode entrar em contato, né, com o esgoto e se contaminar, e quem comer a carne dele, né, e não tomar as providências de assar bem ou cozinhar bem, também pode contrair a doença. No caso, a ascaridíase também é uma doença muito comum pela falta de saneamento básico, porque pessoas contaminadas eliminam os ovos dos vermes nas fezes. E no caso a esquistossomose também é a mesma coisa. A pessoa com a esquistossomose elimina os ovos do verme nas fezes, que entrando em contato ali com água, né, vai começar a espalhar a doença, né? A água vai ficar contaminada com esses ovos também. Então, esses três aqui sim, agora a leishmaniose não. É através da picada, né, do mosquito. Então é a letra A resposta. Questão 5. Uma moléstia que pode causar lesões nas mucosas, na pele e nas cartilagens é transmitida por um artrópode e causada por um protozoário flagelado. Os nomes da doença do artrópode, transmissor e agente causador são respectivamente, então aquele que é o nome da doença, o artrópode que transmite, né? O agente causador, então ele quer essas três informações. Então vamos lá. Se está falando aqui de lesões nas mucosas e na pele e também na cartilagem, causada ali por um protozoário flagelado, então está se falando da leishmaniose, também conhecida, né, a leishmaniose tegumentar ou úlcera de Bauru, que é uma ferida que fica na pele da pessoa, na mucosa, provocada por essa doença. E o agente, né, transmissor, ou seja, o vetor dessa doença, é o mosquito, né, também conhecido como flebotomídeo ou flebótomo. E o agente causador, ou seja, o nome do protozoário que causa leishmaniose tegumentar, ou também conhecida como úlcera de Bauru, é a Leishmania brasiliensis. Então a resposta aqui da número 5 vai ser a letra B. Exercícios contextualizados. Número 6. Em determinada região do nosso país, o sistema de saúde verificou um crescente número de mortes por problemas cardíacos, sobretudo em pessoas de faixa etária de 40 a 50 anos. Tais mortes não estavam relacionadas a históricos de sobrepeso ou hipertensão. Investigando o problema, verificou-se que há décadas a população não contava com condições adequadas de moradia. Muitas das casas eram de pau a pique e estavam infestadas de insetos. Segundo os sanitaristas, as mortes deviam-se a uma parasitose endêmica na região. Pode-se afirmar que, mais provavelmente, a parasitose em questão é causada pelo organismo da espécie. Então, a doença que está sendo falada aqui é a doença de Chagas. Pessoas com moradias de pau a pique, que é aquelas casas que são feitas com armações de bambu e preenchimento de barro, fica vários buraquinhos ali que o barbeiro, né, ou também conhecido como chupança, que é um inseto, ele faz o seu ninho nesses buraquinhos, depositando ali os ovos e criando ali, né, vários insetos. E eles se alimentam de sangue, preferencialmente sangue de galinha, de tamanduá, de tatu, de alguns pequenos, né, animais assim. Mas na falta desses animais, quem estiver próximo, como ser humano, vai ser vítima, né, desse inseto. E com isso, ele vai transmitir o protozoário que causa a doença de Chagas. E o nome do protozoário em questão é o Trypanosoma cruzi, que é o que está perguntando aqui na questão. Então, a resposta vai ser a letra B de bola. Tanto que uma das profilaxias para doença de Chagas, né, é justamente destruir essas casas de pau a pique e construir casas de alvenaria, né, com cimento, tijolo, embolso, que aí não tem aqueles buraquinhos que vão servir de ninho para esses
e insetos. Questão 7. A leishmania visceral, ou calazar, ocasionou no período de 2000 a 2010, no estado do Pará, 139 óbitos, conforme dados divulgados em julho de 2011 pelo Ministério da Saúde. Trata-se de uma protozoose em que cães, raposas e marsupiais constituem os reservatórios do protozoário do gênero Leishmania. Essa protozoose é transmitida ao ser humano pelo mosquito do gênero Lusitomia. O indivíduo com calazar evolui com hepatoesplenomegalia, que vai ser o aumento do fígado e do baço. Então, esses dois órgãos vão inchar, ficar grandes, né? Hemorragia também acontece e ascite, né, que é acúmulo de líquido no abdômen, sendo o diagnóstico confirmado por métodos laboratoriais de pesquisa de anticorpos contra a leishmania. Na região norte, a leishmania visceral deve ter seu diagnóstico diferenciado, pois apresenta em áreas que superpõem patologias como a malária, doença de Chagas, esquistossomose, entre outros. Então, uma região, né, bem castigada com essas doenças. Então, em torno aí desses fatos obtidos que a gente leu aqui no enunciado da questão 7, qual vai ser aqui a resposta, né, de acordo com esses fatos? Então, fala ali, o vetor da leishmania visceral, da malária e da doença de Chagas apresenta como categoria taxonômica comum o gênero? Não, né? Porque malária é provocada na picada do mosquito. O mosquito vai transmitir, né, esse protozoário. Então, o mosquito ele tem um gênero e uma espécie diferente do barbeiro, que é um outro tipo de inseto. Então, eles não têm gêneros em comum. Então, está errado. O uso de inseticidas, de repelentes de insetos e de mosquiteiros são medidas eficazes para prevenir todas as doenças citadas no enunciado? Então, aqui, ó. Malária serve, né? O mosquiteiro, inseticida, doença de Chagas também. Agora, esquistossomose, mosquiteiro e repelente não vai adiantar nada, né? Então, uma das profilaxias para combate da esquistossomose é combate do vetor intermediário, que no caso é um caramujo, tá? Então, não tem nada a ver com essas medidas aqui. Letra C. Os hospedeiros dos agentes causadores de doenças citados no texto pertencem ao filo Chordata, molusca e artrópoda? Sim, né? Porque cães, raposas e marsupiais são mamíferos, e mamíferos pertencem ao filo Chordata. No caso, o mosquito, né, é um artrópode. E no caso também, falando da esquistossomose, que tem ali o hospedeiro intermediário, o caramujo, que é do filo molusca. Então tá certo a letra C. Questão 8. As outras chagas de Chagas. Em abril, será lançada a primeira cartilha médica sobre a infecção causada pelo barbeiro. A doença sempre esteve associada à zona rural e, graças a um intenso programa de erradicação do barbeiro na zona rural, em 2006 a Organização Pan-Americana da Saúde havia decretado o fim no país da infecção pelo contato direto com o inseto. Porém, nos últimos anos, as contaminações ressurgiram. Agora elas ocorrem por via oral e estão disseminadas também nas zonas urbanas. Os casos mais recentes aconteceram pelo consumo de restos do barbeiro misturados a alimentos, como açaí e caldo de cana. Os novos doentes já somam 600. O número de casos registrado cresce, em média de 20% ao ano. A gente até já respondeu, né, algumas questões aqui falando sobre o açaí, né, e o caldo de cana que foi triturado junto com o barbeiro. Então, de acordo com essa informação,
A resposta correta aqui seria justamente essa, ó, na transmissão da via oral, ou seja, ingerindo, né, o alimento contaminado ali, porque foi triturado junto com o barbeiro, o organismo humano recebe uma carga de parasitas maior que aquela que receberia pelos modos convencionais de transmissão da doença. E qual é o método convencional? O barbeiro tem um hábito de se alimentar de sangue, então ele pica a pessoa e na picada dele provoca uma coceira. E ao mesmo tempo que esse inseto ele se alimenta, ele defeca ao mesmo tempo. E é nas fezes do barbeiro que saem os protozoários. Como a picada provoca coceira, o que a pessoa vai fazer? Espalhar. Ela vai coçar e espalhar justamente as fezes contaminadas ali por cima da picada. Tem uma porta de entrada para os protozoários que vai ganhar a corrente sanguínea e infectar a pessoa. Tá? Então esse é o método convencional. Mas pode-se contrair doença de Chagas de outras maneiras? Pode, a gente já viu aqui no caso do açaí, do caldo de cana, e existe outros também, como transfusão de sangue contaminado. Tá? Então existem várias maneiras aí. 9. Nos países em desenvolvimento, devido às precárias condições de saneamento e à má qualidade das águas para consumo humano, as doenças de veiculação hídrica têm sido responsáveis por vários surtos epidêmicos e pelas elevadas taxas de mortalidade infantil por infecções intestinais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o órgão de Organização das Nações Unidas, ocorreram na América Latina e no Caribe 6 milhões de mortes por infecções intestinais no período de 1965 a 1990. Indique a alternativa que apresenta maior número de doenças diarreicas veiculadas por água contaminada. Então, todas as doenças que provocam diarreia na pessoa, porque ela ingeriu água contaminada com algum parasita ou protozoário ou até mesmo uma bactéria, são essas que estão listadas aqui na letra A. Então tem a febre tifoide, a shigelose, que é provocada ali pela shigella, que é uma bactéria, tem a cólera e a giardíase. Giardíase também é provocada por um protozoário. Então todas essas que estão aqui, da letra A, causam esse problema. Questão 10. No início do século XX, o médico sanitarista Carlos Chagas e sua equipe descreveram por completo uma doença infecciosa, produzindo conhecimento científico sobre o patógeno e o vetor, os hospedeiros e as manifestações clínicas da doença. Então, eles reuniram ali todas as informações a respeito dessa doença. Para compreender a epidemiologia da doença de Chagas, foi importante a descoberta por Carlos Chagas e sua equipe de que o vetor da doença é o protozoário conhecido popularmente como barbeiro? Não, ele é o vetor realmente. O barbeiro é o vetor da doença de Chagas, mas o barbeiro não é um protozoário, tá? Dá para não confundir isso daí, porque você lê assim rápido, você pensa até que tá certa a resposta, mas ele está chamando o protozoário, o caso do barbeiro, de protozoário. E barbeiro é um inseto, é um artrópode, tá? Não tem nada a ver com protozoário. Então, o vetor da doença realmente é o barbeiro, só que ele não é um protozoário. Letra B. O protozoário Trypanosoma cruzi é o parasita causador da doença? Sim, Esse é o protozoário que causa a doença de Chagas. Questão 11. Uma pesquisa realizada pela Escola de Enfermagem da UFMG revelou a ocorrência de altos índices de leishmaniose visceral humana na região nordeste de Belo Horizonte. É correto afirmar que esses altos índices de leishmaniose podem ser explicados por
Presença de caixas d'água destampadas. A gente sabe que a leishmaniose ela é transmitida por o vetor, né, é um mosquito. E realmente a caixa d'água destampada vai fazer com que prolifere, né, esses mosquitos. Mas olha só a letra B, aumento da população de hospedeiros contaminados. Lembra que o mosquito ele vai se alimentar de sangue, né, a fêmea vai se alimentar de sangue e ela vai se contaminar justamente nesse processo. Vamos supor que um cachorro, né, que é o hospedeiro intermediário, que é o reservatório ali do protozoário, está contaminado. O mosquito pica o cachorro e depois pica uma pessoa. Então esse mosquito ele vai ser o vetor da doença que veio do cachorro e passou para a pessoa. Então o cachorro também é vítima, mas a pessoa também vai ser contaminada. Então com o aumento da população de hospedeiros contaminados, vai ter mais mosquitos, né, espalhando a doença. E a resposta correta aqui então, né, que tem mais a ver, é a letra B, ok? Tratamento de esgoto não tem nada a ver. E a existência de caças de reboco ou de tábua, né, isso daí seria para doença de Chagas, não tem nada a ver com a leishmaniose, ok? Questão 12. Uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi adquirida ali em uma transfusão de sangue. A acusação não procede, pois a doença de Chagas é causada por um verme plateuminto que se adquire em lagoas? Não procede é essa afirmação da letra A, né? Tem nada a ver. Letra B. Não procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário transmitida pela picada de mosquitos? Não seriam mosquitos, né? Seria o barbeiro. Então essa questão aqui é que não procede. Não procede, pois a doença de Chagas resulta de uma má formação cardíaca congênita? Nada a ver, né? No caso, a doença de Chagas já afeta o coração sim, mas porque o protozoário se instala no coração da pessoa e faz com que o coração da pessoa cresça de tamanho, né? O famoso coração grande. Então, tá errada também. E letra D, procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário que vive no sangue. E se a pessoa receber uma transfusão de um sangue contaminado com o protozoário, ela vai adquirir a doença, tá? Então procede sim. Aí você me pergunta, ué, Michele, mas os bancos de sangue não fazem teste para saber se o sangue da pessoa está contaminado ou não, para antes de doar para alguém? Fazem teste, mas não fazem todos os testes. E para a doença de Chagas é um daqueles que não é feito. Então, se tiver ali o protozoário, a pessoa vai contrair sim e ficar doente sim. Infelizmente. Questão 13. Diversas são as doenças causadas por protozoários, apesar de a grande maioria desses seres vivos apresentar vida livre. As formas de transmissão dessas patologias são as mais diversificadas, sendo algumas transmitidas pela picada de inseto, ingestão de água e alimentos contaminados e até por via sexual. Indique a única doença a seguir que não é transmitida por vetor ou água ou alimentos contaminados. Então, a amebíase é por água e alimentos contaminados, leishmaniose é por vetor, né, que no caso é o mosquito, a giardíase também é por água ou alimentos contaminados, a malária é por um vetor, que no caso é o mosquito também, e a única aqui que não é nem por vetor e nem por água ou alimento contaminado é a tricomoníase. A tricomoníase ela pode ser adquirida via sexual. Então, se tiver ali tricomonas vaginalis, vai passar, né, pelo ato sexual de uma pessoa para outra. Então, a resposta aqui vai ser a letra D. 14. Protozoários podem causar diversas doenças ao homem.
Nas alternativas abaixo, identifique aquela em que os protozoários, seu agente transmissor e a doença causada estão corretamente relacionados. Então lá, Trypanosoma cruzi, né, no caso aí é o nome do protozoário. O agente transmissor, né, o vetor, é o triatomídeo, né, que está se referindo ao barbeiro. Então esse aqui é o outro nome que ele tem, porque o nome dele, nome científico do inseto é Triatoma infestus. Então triatoma, aí triatomídeo, então tá correto. E doença de Chagas é o nome da doença que é causada, então a letra A já é a resposta, ok? As outras estão incorretas. 15. Em 2009, comemoram-se 100 anos da descoberta da doença de Chagas, ocorrida em Laçãs, Minas Gerais. Hoje, em decorrência da adoção de uma série de medidas, essa doença está controlada no Brasil. É correto afirmar que nessa série de medidas adotadas não se inclui, então ele quer aquela que não está relacionada, né, com a profilaxia em relação a essa doença, tá? Então vamos lá. A aplicação de inseticidas nas habitações infestadas. O inseticida, ele pode até matar alguns ali, mas não vai destruir, vamos dizer assim, ou matar todos. Então não seria uma assim muito eficaz, né? Mas o inseticida ele vai ajudar bastante, então pode levar em consideração. A captura sistemática do Trypanosoma cruzi. Como é que eu vou fazer a captura, né, de um protozoário que eu nem consigo visualizar a olho nu? Preciso de um microscópio, né, para fazer isso. E o protozoário ainda fica no sangue, então eu vou ter que retirar o sangue de todas as pessoas contaminadas. Não tem lógica isso, né? Então isso daí não se aplica. Então a resposta é a letra B de bola, ok? Aí aqui, ó, a triagem do parasita em bancos de sangue seria ótimo, né, se fizessem. E o incentivo de construção de casas de alvenaria também. Então a única que não vai se aplicar aqui vai ser a letra B. Exercícios de aprofundamento. A história da doença de Chagas se inicia com uma tripla descoberta ocorrida no interior de Minas Gerais. Em abril de 1909, Carlos Chagas comunicou ao mundo científico a descoberta de uma nova doença humana. O agente causal da doença e seu vetor também haviam sido por ele identificados ao final de 1908. A descoberta de Chagas, considerada a única na história da medicina, constitui um marco decisivo da história da ciência e da saúde brasileira, trazendo uma contribuição inovadora ao campo emergente da medicina tropical e dos estudos sobre as doenças parasitárias transmitidas por insetos. A doença de Chagas ainda preocupa, principalmente os moradores de Abaetetuba, no nordeste do Pará. De acordo com a Secretaria de Saúde do Pará, só em agosto deste ano foram registrados 18 casos na região associados com o consumo de açaí. No total, 365 casos foram contabilizados em janeiro a agosto de 2012. Nas regiões sul e sudeste do Brasil, a transmissão dessa doença já foi relacionada ao consumo de garapa. Garapa é o caldo de cana. Então, a letra A. Indique o agente causal da doença de Chagas, o seu vetor, descritos pelo pesquisador, e explique a forma de transmissão dessa doença para humanos, né, descrita lá por Chagas. Então, o causador é o protozoário Trypanosoma cruzi, o vetor é o barbeiro, né, ou também conhecido como chupança, ou também pode chamar ele de triatomídeo ou triatoma. E como é que se transmite, né? O protozoário é transmitido ao homem por meio das fezes contaminadas do inseto. Letra B.
Explique como o consumo de açaí ou de garapa pode transmitir essa parasitose e como seria possível impedir essa via de transmissão ao consumo desses alimentos. A gente já até falou sobre isso aqui, né? Então, o alimento é processado junto com o inseto, como? Moe junto. O açaí precisa ser triturado. A garapa, a cana-de-açúcar precisa ser, né, triturada também para extrair o seu caldo. Se o barbeiro pegar carona nessa trituração aí, né, vai ser esmagado junto. E como o intestino dele está cheio de protozoário, né, vai espalhar ali no alimento. Então a melhor forma de evitar isso, né, é ter cuidado na lavagem do produto antes de ser processado e também fazer a pasteurização antes do consumo, que aí mata o protozoário e não vai ter problema de contaminação. Questão 17 e última. Com 12.000 habitantes, a arrecadação mensal de 120.000, Gouvêia, no alto de Jequitinhonha, no norte mineiro, tornou-se referência nacional em saúde pública. Em 1979, 42% das casas de Gouvêia tinham barbeiro e 22% dos moradores estavam doentes. Em 95, a prefeitura anunciou que não houve nenhum caso de doença de Chagas, graças sobretudo à água potável e à rede de esgoto. A erradicação da doença de Chagas em Gouvêia não pode ser atribuída às causas apontadas pelo artigo. Indique uma forma eficaz de combate a essa doença que possa ter sido utilizada nesse caso. Então, realmente, a pessoa não vai contrair doença de Chagas por causa de água potável e rede de esgoto. Pode, né, se poupar de outras doenças que são transmitidas pela água contaminada e falta de saneamento básico, mas não é o caso da doença de Chagas. Então, qual é a resposta aqui? Seria ali o uso de inseticida para matar ali o barbeiro, que é o transmissor da doença de Chagas. E também a pessoa pode usar telas nas janelas, nas portas, para evitar que o inseto entre na sua casa, né? Então, são várias coisas que podem ser feitas aí, como medida profilática. A letra B, qual é o mecanismo natural de transmissão da doença de Chagas para o ser humano? É através, né, do contato com as fezes contaminadas do barbeiro pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né? Como eu já falei, no local da picada, coça, né, espalha ali as fezes do protozoário, aí ele acaba entrando e ganhando a corrente sanguínea. E a letra C, cite duas doenças parasitárias cuja incidência pode ter diminuído como consequência da melhoria das redes de água e esgoto. Aí a gente pode colocar, né, amebíase, giardíase, ascaridíase, esquistossomose, etc. Pediu só duas, mas coloquei até 4, né? Então essas sim vão ser garantidas, né, em relação à melhoria ali da água e do saneamento básico. Agora, doença de Chagas não, ok? Então ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem com a sua pergunta e até o próximo assunto. Então, tchau, tchau.